Parou aqui gravar. Então, a tabelinha auxiliar para a letra A ficaria, né? x1, peraí que saiu aqui. Ficaria x1, né? E x2. E a gente vai colocar os possíveis casos, né, que podem acontecer e aqueles que não podem acontecer. O que ficou faltando na semana passada foi colocar os casos que não poderiam acontecer. Então, a desigualdade tem que obrigatoriamente falhar, que era o que estava faltando para a gente lá, né? Então, para a letra A, se eu esqueci que né, se x1 vale 1, x2 também tem que ser 1, se eu esqueci que é essa restrição, né, que é essa desigualdade, aí eu tento deduzir com casos possíveis, né? Então, eu sei que se ele for 1, se x1 for 1, obrigatoriamente o x2 tem que ser 1, né? Só que eu ainda tenho os casos permitidos, né? Os casos permitidos são, olha, se x1 não for 1, eu não sei nada sobre x2, né? Então, se x1 for 0, eu não tenho nenhuma informação sobre x2. Então, ele pode ser 0, né? ou pode ser 1, tanto faz, né? Agora, o que eu sei é que se x1 for 1, x2 não pode ser 0, porque isso está obrigatório aqui. Então, o caso que não é permitido, né, em hipótese alguma, é o x1 ser 1 e o x2 ser 0. Então, esse é o caso em que a desigualdade tem que obrigatoriamente falhar, tá? E nas outras, ela tem que ser verdadeira. Aí eu sempre começo, né, pela igualdade. Já, eu consigo escrever a igualdade para todos os casos? Aí eu faço x1 igual a x2, né? Faço, olha, aí eu tento colocar a igualdade no meio aqui. Então, 1 é igual a 1, ok, né? Verdadeiro. 0 é igual a 0, verdadeiro. Só que aí eu caio no terceiro caso, que também tem que ser verdadeiro, né? Que é falso. 0 não é igual a 1. Né? Então, aqui é falso. Falhou. Então, não pode ser igual. E no último caso aqui também dá, né? Só que aqui dar falso seria permitido aqui, porque esse tem que dar falso, né? A opção em vermelho tem que ser obrigatoriamente falsa. Então, não deu aqui. Então, a igualdade não serve, né? Aí, a próxima tentativa é de uma desigualdade para algum dos lados. Deixa eu botar uma linhazinha aqui para facilitar. Aí eu vou tentar uma desigualdade. Aí, se eu tentar a desigualdade do tipo maior ou igual, aí eu tento para todo mundo, maior ou igual, maior ou igual. Aí eu vejo, ó, 1 maior ou igual a 1, verdadeiro, né? 0 maior ou igual a 0, verdadeiro. 0 maior ou igual a 1, falso. Então, maior ou igual não pode, né? E 1 maior ou igual a 0 aqui, verdadeiro. Lembrando que aqui não pode ser verdadeiro, aqui tem que ser falso. E aqui não pode ser falso, aqui tem que ser verdadeiro. Então, maior ou igual também não serve, né? Aí eu vou lá, tento mais uma vez. Breno, por que só o último tem que ser verdade, tem que ser falso? Você pode repetir isso? Posso repetir. Por quê? Vamos lá. Porque a gente está na letra A. E na letra A, ele está tomando, né, como base essa certeza. Ó. Se x1 for igual a 1, então obrigatoriamente x2 tem que ser 1. Essa desigualdade, é essa ligação de variáveis que a gente está tentando construir. Então, eu tenho os casos que são obrigatórios que essa situação ocorra.
né, que são o x1 ser 1 e o x2 ser 1, né? Então, esse é obrigatório. Então, se o x1 for 1, implica no x2 também ser 1, que é isso que ele quer, e as deduções que a gente pode tomar disso, né? Porque ele só diz isso. Então, eu ainda tenho a possibilidade de ser algo que eu não abarquei aqui, ou seja, x1 ser 0, né? x1 valer 0, aí eu não tenho nenhuma informação quanto a isso. Só que, além disso, sabendo que eu exijo essa condição de ser verdadeira, x1 ser igual a 1 e x2 ser igual a 1, eu também tenho outra verdade, que é x1, se o x1 for exatamente 1, o x2 não pode ser 0. Então, x2 tem que ser diferente de 0. Então, por isso que a última condição que está em vermelho aqui, essa condição, na restrição que a gente for construir, ela tem que ser falsa. Obrigatoriamente tem que ser falsa. Então, por isso que a última linha está em vermelhinho aqui, está diferente, e ela tem que ser obrigatoriamente falsa. Todas as outras têm que ser verdadeiras, né? E essa é uma condição impossível para o que a gente está construindo, ela tem que ser obrigatoriamente falsa. Tá? Então, vem disso. Se eu estou dizendo a priori que quando x1 for 1, x2 tem que ser 1 obrigatoriamente, então eu posso ainda testar na minha tabelinha uma condição impossível, que é quando o x1 for 1, o x2 ser 0, desde que eu garanta que essa condição seja falsa. Ok, Renata? Obrigada, professor. Aqui eu só estou tentando, né, eu estou testando as possibilidades para me facilitar, né, a visualização de uma restrição. Então, aqui eu estou testando todas. Na semana passada, eu fiquei só nas que eram verdadeiras, aí a gente entrou num caso em que, obrigatoriamente, eu só iria excluir aquela desigualdade se eu tivesse essa condição falsa, que eu não coloquei. Então, por isso que a gente ficou batendo cabeça. Aí, retomando, né? Então, sabendo que x1 vale 1, eu tenho essas duas verdades, né? Eu tenho que, se x1 for 1, x2 é 1, obrigatoriamente, e eu tenho a última, em que se x1 for 1, x2 for 0, ela não atende, ela tem que ser obrigatoriamente falsa. E eu tenho as outras que eu não sei, que eu não tenho verdade nenhuma, né? Mas eu não tenho informação suficiente, né, para decretar algo. Então, quando x1 for 0, eu não sei nada sobre x2. Então, se x1 for 0, x2 pode ser 0 ou pode ser 1. Tá? E essas condições estão aqui e a restrição tem que dar verdadeira para essas duas possibilidades, porque não há garantia nenhuma. Tá? Só essa verdade na primeira linha e essa mentira, né? Essa não verdade na última linha. A gente retoma. Então, a gente tentou na igualdade e tentou na desigualdade de maior ou igual, né, de x1 maior ou igual a x2. Agora eu vou tentar x1 menor ou igual a 2. Né? X1 menor ou igual a x2. Então, vai ficar assim. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Vou trocar a cor para o preto de novo. Então, x1 menor ou igual a x2 para todas as possibilidades, né? Aí vamos ver como é que fica. Então, ó, 1 menor ou igual a 1, verdadeiro. 0 menor ou igual a 0, verdadeiro. 0 menor ou igual a 1, verdadeiro. E a última linha, eu só botei a cor, né, que não precisava aqui. E a última linha tem que ser falso, né? Então, 1 menor ou igual a 0, 1 não é menor ou igual a 0, é falso. Então, aqui é falso, bateu
o que a gente precisava, né? Então, aqui também é falso. Aí é falso bateu aqui, que tem que ser obrigatoriamente falso, e todas as demais têm que ser verdadeiras. Né? Por quê? Porque 1 não é menor ou igual a 0. Então, bateu todas as possibilidades com a restrição que eu escrevi. Então, a restrição válida é x1 menor ou igual a x2. Que aqui só está, né, trocado. O x2 veio para frente. Né? Então, que é equivalente, né, a x2 maior ou igual a x1, que é o que está lá na letra A. Tá? Só que essa daqui a gente conseguia fazer mesmo sem essa condição absurda, né? Sem a última linha, que eu costumo fazer todos os semestres. Aí, esse semestre eu resolvi fazer na letra B e ficou faltando esse último. Aí vamos fazer ela agora de novo, que agora dá certinho. Né? Deixa eu apagar tudo. Não precisava ter apagado tudo. Né? Vamos apagar. Eu só não achei o botão de retornar aqui nesse layout novo. Era bom ter ele, mas acabou sumindo. Aí agora vamos para a letra B. Né? Aí eu coloco lá x1, x2. Aí eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz para a letra A. Né? Já que eu não tenho... Opa! Espera aí que ele deu zoom aqui demais. Será que agora volta? Não está deixando nem escrever. Agora voltou. Voltou. Agora na letra B. Como que fica na letra B? Na letra B, eu tenho, ó, se x1 for 1, então x2 tem que ser 0, né? Obrigatoriamente. Aí eu coloco as minhas opções lá. Deixa eu botar outra linhazinha aqui para ficar bonitinho. Aí eu tenho as minhas opções. Então, ó, obrigatoriamente, se x1 for 1, x2 é 0. E a mesma coisa se aplica. Se x1 não for 1, eu não tenho nenhuma outra informação. Então, se x1 for 0, o x2 pode ser 0, porque ele não diz nada, mas se for 0, ele também pode ser 1. É permitido ser. Né? E aí todos esses casos têm que ser verdadeiros para nossa restrição ser válida, e existe o caso absurdo. Né? E eu vou botar aí embaixo, que é x1 for 1 e x2, aí eu estava trocando de cor, né? Peraí. Deixa eu botar em vermelhinho. E o caso absurdo, né? Se x1 for 1, x2 também ser 1. Esse tem que ser obrigatoriamente falso. Né? E todos os demais têm que ser obrigatoriamente verdadeiros. Aí a gente vai testar a possibilidade. Aí como que eu fiz lá no começo? De novo, né? Eu fiz com a igualdade. Vou tentar na igualdade. Aí a primeira já falha. 1 não é igual a 0, é falso. Se é falso, não serve para a gente. Já esquece e vai para o próximo. Se eu tentar maior ou igual, né? 1 é maior ou igual, verdadeiro. 0 maior ou igual a 0. 0 maior ou igual a 1. Não, falso, né? Então aqui falhou. Não pode ser maior ou igual. Será que menor ou igual? Vamos ver. 1 é menor ou igual a 0? Não, é maior. Então é falso aqui também. Então não deu. Então nenhuma das possibilidades de escrever algo parecido com a letra A que a gente fez, não deu. Né? Aí,
eu posso tentar outras combinações. As combinações mais comuns são a soma, né? Aí eu vou tentar somar e arbitrar algum valor, né, para o lado direito da igualdade ou da desigualdade, né? Eu posso fazer tudo de novo. Eu posso começar pela igualdade, mas tomando uma soma. Então, agora eu vou ter x1 mais x2, né, para todas essas operações, e do lado eu vou tentar arbitrar algum valor. Aqui na semana passada eu tinha colocado 0 e não estava funcionando. Vamos ver se agora funciona. Então, a soma vai ser arbitrada primeiro no 0. Então, a soma deles vale 0. Aí, se eu tentar igual a 0, então, x1 mais x2 igual a 0. Né? Aí dá x1 mais x2 aqui dá 1, né? Então 1 igual a 0 já é falso, né? Já não serve para a gente. Né? 1 igual a 0 é falso. Não pode ser falso porque tudo tem que ser verdadeiro. Né? Aí eu posso tentar maior ou igual a 0. Né? Deixa eu só colocar um pouquinho mais distante que ficou agarradinho. Então, x1 mais x2 maior ou igual a 0, né? Será que poderia? Vamos ver. Aqui daria 1 maior ou igual a 0, né? Verdadeiro. 0 maior ou igual a 0, verdadeiro, né? E daria 1 maior ou igual a 0, verdadeiro. Aí deu tudo verdadeiro. Aí poderia ser válido para a gente, né? Só que ficou faltando a última. A última dá 1 mais 1 maior ou igual a 0. Então dá 2 maior ou igual a 0. 2 é maior ou igual a 0. É verdadeiro. Né? Só que esse último caso, ele não pode ser verdadeiro na nossa restrição. Por isso que está vermelhinho aqui falso. Ele tem que ser falso. Se ele for verdadeiro, a desigualdade não é válida. Né? A restrição não é válida. Então, por isso que a gente ficou batendo cabeça na semana passada, achando que era válido. Né? Não é porque precisa, né? é obrigatório, né? em que essa condição seja absurda. Então, tem que ser falso. Então, não pode. Então, x1 mais x2 maior ou igual a 0 não pode. Né? E, por consequência, menor ou igual não vai ser também. Né? Porque a gente vai cair num caso falso quando for verdadeiro aqui. Né? Olha, se x1 for menor ou igual a 0, eu tenho 1 menor ou igual a 0. Já é falso, falhou aqui. Né? Então, não serve para a gente. Então, 0 não serve para a gente. Eu vou tentar o 1 agora. Então, agora, a soma para dar 1. Né? Aí eu vou tentar de novo na igualdade. Será que dá 1? Ó, x1 mais x2 dá 1 mais 0, 1 igual a 1. Então, 1 igual a 1, verdadeiro. x1 mais x2, 0 e 0, dá 0 igual a 1. Que é falso. Né? Se é falso, não atende a gente, porque todas essas três opções obrigatoriamente têm que ser verdadeiras. Então, na igualdade, não atende. Aí eu vou tentar na desigualdade agora. Vou tentar maior ou igual. Né? Se for maior ou igual a 1. Se for maior ou igual a 1, eu vou ter 1 maior ou igual a 1, verdadeiro. Né? Eu tenho 1 mais 0 maior ou igual a 1. 1 maior ou igual a 1, verdadeiro. Aí eu vou ter 0 maior ou igual a 1. Não, né? Falso. Já falhou aqui. Então, maior ou igual não serve. Eu apaguei sem querer, né, parceiro? Aí agora eu vou tentar outra possibilidade, né, que é menor ou igual a 1. E se for menor ou igual a 1? Aí eu testo. 1, né, mais 0, 1, menor ou igual a 1, verdadeiro. 0 mais 0, 0, menor ou igual a 1, verdadeiro. Né? 0 é menor ou igual a 1. Aí vou ter 0 mais 1, 1, menor ou igual a 1, verdadeiro. E aí eu vou ter o caso
que é absurdo, né? Tem que ser falso. Então vai ser 2, 1 mais 1, 2, menor ou igual a 1. 2 é menor ou igual a 1? Não. Né? Então, falso. Então, falso bate com o que a gente precisa. Né? Essa condição tem que ser falsa para a gente. Então, bateu. Né? Então, essa desigualdade é válida para a gente. Então, a restrição que compreende tudo que ele pede, né? Ele só pede x1 ser 1 e, por consequência, x2 ser 0. Mas eu tenho essas outras condições possíveis. Então, aqui atende x1 mais x2 menor ou igual a 1. Aí ele atende certinho. Foi isso que ficou faltando na semana passada. Tá certo? Quem estava aí, eu não sei se lembra, né? Mas a gente deu uma rateada na semana passada nisso. Aí eu fui conferir para ver o que eu estava fazendo de errado e estava faltando isso. Tá? Então fica salvo, né? Para quem estava na semana passada e não pôde participar hoje, eu estou deixando para vocês na reprise. Então, fazendo essa retomada, né, e essa correção, para quem estava na semana passada ou não estava e ouviu hoje, tá? Ainda ficou alguma dúvida? Se isso for ajudar vocês ou não, né? Então, eu apresento isso como forma de auxílio para quem esquecer algumas dessas condições, né? Ah, não lembro direito na prova, aí testa rapidinho, né? Aqui eu fiz com calma, fiz devagar, testei várias possibilidades, mas vocês podem ver que aqui tem algumas repetições, né? Então, olha, ser uma desigualdade simples do tipo maior ou igual, né? Uma soma, né, que dá 1, né? Ou uma soma aqui, quando eu tenho 3 restrições, né? Quando eu tenho soma, quando eu tenho 3 restrições, aí a soma, né, pode derivar na terceira, na primeira delas, né, que é sempre 1. Então, ó, vocês podem ver que ele está sempre isolado e a soma são das variáveis que estão no então e não no se. Então, tem essas lógicazinhas aqui para ajudar a lembrar. Né? Então, não conseguiu decorar ou não foi fácil de decorar, tem esse apoio da tabelinha aqui. Né? Eu sei que quando tem alguma variável zero, vai implicar numa soma, mas eu não lembro qual. Né? Aí tenta fazer assim, ou não, eu tenho 3 variáveis, eu lembro que uma soma, a soma delas tem que dar uma terceira. Né? Aí qual delas que é? Aí, né, vocês podem testar assim, como forma de ajuda se vocês esquecerem na hora da prova. Agora, fazendo exercícios ou na própria AD, né, aí vocês têm esse material para consulta, pode perguntar para a gente que a gente vai indicar quais delas se adequam melhor para vocês tomarem uma decisão, mas serve como apoio. Né? E para a AD é só consultar aqui. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso ainda para a gente encerrar e ir para a dúvida do Israel? Beleza, então. Então era isso que eu queria corrigir para vocês. Aí vamos voltar. Na verdade, deixa eu pegar o
a tentativa do Israel, para a gente ver junto aqui. Deixa eu ver se ele está no chat. Israel, tá. Posso colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada, Israel? Pode? Maravilha. Eu costumo perguntar antes, tá? Se a pessoa não se sentir confortável, a gente pula, né? Deixa eu ver se eu achei aqui. Peraí. Aqui, achei. Deixa eu baixar, coloco para vocês. PA1 não, PA2. PA2. Foi. Agora deixa eu compartilhar com vocês. Foi. Aí, Jael, só para... Ele tá tentando... ele tá tentando dar zoom, ficou horrível. Só para facilitar, quando eu for corrigir, só tenta dar uma forçada mais no lápis. Essa parte que ficou difícil para ler, tá? Mas daqui para baixo ficou bom, tá? Aqui, ó, custo não é variável, daqui deu para ler tudo, tá? A cor ficou mais forte, mas aqui eu confesso que ficou difícil de ler, tá? Mas não interferia em nada aqui. Aí eu coloquei para você lá algumas considerações, né? Fiz anotações para estudar. Por isso que eu nem considerei que era mais para você, era uma guia para você, né? Mas em algumas tarefas pode ser que alguns alunos façam a lápis e a cor do lápis venha fraca e fica horrível para corrigir. Aí para não descontar ponto à toa, porque assim, se eu não entendi, ou se o professor meu não entender, né, mas geralmente quem corrige sou eu. Aí acaba perdendo ponto à toa porque eu não consegui ler, entendeu? Mas a tua modelagem ficou excelente, que dá para ler tranquilo. O Felipe colocou não está aparecendo nada. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ó, conjuntos, variáveis. Ou está em branco para vocês? O Pablo está conseguindo, Renata sim. Ó, Felipe, então pode ser erro na sua conexão. Ou está aparecendo agora? Sai da sala e entra de novo. Isso geralmente acontece, tá? Ou pode estar lenta. Não, mas aí é só sair da sala e entrar, que geralmente acerta. Aí o que eu coloquei de ponderação lá pro Israel na sala de tutoria, né? Aqui, né, tá certinho, tá? Não tem nada demais aqui. Aqui, o que você pode fazer, né? Mas é cosmético, né? Tanto que a gente nem corrige o conjunto. Mas para ficar certinho aqui, só faltaria esse izinho aqui ser isão, tá? Porque é conjunto, não é índice, tá? Então aqui tem que ser isão. Isão. E aqui jzão. Tá? Porque são os conjuntos, não os índices. Mas aqui é só cosmético, tá? É a anotação. Aí ele declarou uma variável x e j aqui, né, que vale 1, e que diz, né, a alocação das tarefas I nas máquinas J. Né? Aqui você pode melhorar
o texto, né? Porque geralmente, se é binário, a gente diz que é uma condição. Então é se há alocação da tarefa I na máquina J, tá? Mas aí também é cosmético aqui, tá? Eu não vejo motivo de descontar nada aqui não, tá? Mas se você fosse escrever para um TCC ou para um artigo, tem um formatozinho, né, que a comunidade usa. Então fica nesse, né, nesse tipo de texto, tá? Mas dá para entender aqui, tá? Não vejo motivo para penalizar aqui, tá? Aí ele declarou aqui, né, na notação de conjuntos, aqui está certinho, Izinho pertence a Izão, Jzinho a Jzão. Fez uma minimização dos custos aqui, até aqui nenhum problema. Peraí, ele está tentando sincronizar aqui. Volta, foi. Aí ele fez a atribuição das tarefas às máquinas, né? Então, um produto só pode ser produzido em uma máquina, né? Então eu tenho 5 produtos ou itens de 2 máquinas. Aí ele colocou aqui. Aí algumas coisas que podem ser alteradas aqui, né? E que aquele gabarito pode sofrer alteração, né? Aqui, como eu estou falando em alocação de tarefas, né, ou atividades, faz sentido pressupor que todas as tarefas, atividades ou produtos devam ser produzidos, tá? Então, faz sentido trabalhar na igualdade aqui, tá? E principalmente pelo problema ser do tipo de minimização, tá? Se eu não trabalhar na igualdade ali, ele pode tender para zero, tá? Então, as coisas dependem do tipo do problema, que cada problema está tá solicitando, e também da capacidade do modelador. Então, algumas coisas podem sofrer alterações, tá? Aqui não me parece ser razoável trocar isso, tá? Porque ele também exige que todos os produtos, né, ou as tarefas sejam executadas, salvo engano. Então, a não ser que esteja escrito no corpo da situação problema, aqui, como é um problema que se adequa melhor ao problema de designação, eu quero executar todas as tarefas. Então, faz sentido trabalhar na igualdade. Tá? Agora, se fosse permitido que alguma das tarefas não sejam, né, ou não seriam obrigatórias, aí eu poderia colocar um menor ou igual aqui. Se alguma delas não fosse obrigatória. Tá? Mas para esse enunciado, parece que todas são sim. Tá? Então faz sentido trabalhar na igualdade. Tá? Deixa eu ver, o que é mais? O Israel estava digitando, mas parou? Quer perguntar alguma coisa aqui? Ia pedir um exemplo? E nesse caso de... Não, era só no enunciado dizer que nem todas as tarefas seriam obrigatórias. Né? Então, para sabermos correlação de maior ou igual. Aqui não poderia ser maior ou igual, né? Porque se fosse maior ou igual, aí eu poderia ter ambas ativadas, né? Então, eu teria duas tarefas na mesma máquina, né? Então, maior ou igual, não. Né? Na igualdade, sim, que é o que ele me parece que o enunciado está pedindo, né? E menor ou igual é só se ele deixasse claro que nem todas precisam ser executadas. Mas quando eu estou falando de tarefas, né,
a ideia é que as tarefas sejam executadas, né? No, num exemplo mais específico, você ainda pode ter sequenciamento de algumas tarefas. Mas é ideal que todas as tarefas sejam executadas. Se for pensar como produto que o enunciado fala, aí você poderia ficar na dúvida, porque produto, né, aquele produto que tem maior margem de lucro é aquele que eu vou priorizar, eu posso deixar alguns para trás. Mas eu tinha falado para vocês tomarem esse exemplo mais para tarefa, né, ou atividade, né, ao invés de produto. Então, eu tenho tarefas a serem executadas. Aí faz mais sentido. O Marcelo colocou que não entendeu a D, a gente chega lá, e o Israel colocou, precisaria estar escrito no enunciado, então? Sim, sim. Tá? Mas eu não vejo problema aqui em colocar como está. Então, na igualdade é o que aparece nas notas de aula, tá? E é o que faz mais sentido aqui, tá? Aí, se você colocasse uma desigualdade de menor ou igual, aí o restante da modelagem teria que fazer sentido, tá? Aí, por que isso? Porque alguma outra restrição ou outras restrições precisariam garantir que alguma dessas atividades seriam executadas, porque acompanha comigo. Se o problema se resumir a restrição 1 e a restrição 2, né, que são essas aqui, se a minha restrição for de desigualdade, né, do tipo menor ou igual, eu tenho a soma de todas as variáveis sendo menores ou iguais a 1, né, tomadas 2 a 2 aqui é, para cada tarefa. Então, eu estou somando elas e eu permito elas que elas sejam 0 ou 1, né, pelo menos uma delas nessa sequência. Só que a função objetivo, que está aqui, ó, você declarou ela como minimização. Né? Espera que não está deixando mexer aqui. Vou voltar aqui. Foi estranho essa plataforma. Vai ter que ser assim. É, a sua a sua FO foi descrita como de minimização. Né? Então, se eu tenho minimização, né, na FO, que tem custos, então a ideia é que o custo seja o menor possível. E o menor custo é zero, né? Se os problemas são no campo dos inteiros positivos, reais positivos, ou até mesmo binário, né? 0 ou 1. Então, a menor possibilidade é que todas as variáveis sejam zero. Né? Ele vai o teu resolvedor vai tentar jogar para o menor valor possível e o menor valor é zero, porque existe essa permissão. Né? Aí aqui, ó, na restrição 1 que você colocou, tá, foi agora. Só que na R1 você disse que a soma dessas variáveis, né, tomadas 2 a 2 aqui, elas são menores ou iguais a 1. Então, existe a possibilidade aqui de ambas serem zero. 0, 0 é menor ou igual a 1, 0, 0 menor ou igual a 1, 0, 0 é menor ou igual a 1, 0, 0 é menor ou igual a 1, 0, 0 é menor ou igual a 1. Todas essas variáveis. Então,
as variáveis que estão no R2 aqui vão ser zero. E o custo da FO vai ser minimizar Z igual aquela soma lá que dá zero. Então, ele vai conseguir chegar no menor valor teórico possível, que é zero. Só que aí eu não produzi nada ou não executei tarefa nenhuma, tá? Então, para o texto, como está escrito desse jeito, não é razoável ser menor ou igual, tá? Só se tivesse, olha, existe uma configuração que nem todas possam ser executadas, mas algumas são. Aí essas algumas vão dar essa possibilidade do problema ser plausível e que não tende a zero, tá? Então, aqui, a melhor solução é ser igual a 1, tá? Por causa disso. Porque existe a possibilidade, se eu colocar a R1 como menor ou igual, de todas as variáveis serem zero. Eu não trabalho, aí eu não executo, né? Aí eu não produzo. Então, não é razoável ser menor ou igual, tá? Por esse motivo, tá? Ficou claro por que é maior ou igual e não é... Opa! Ficou claro porque é igual e não é menor ou igual ou maior ou igual? Aqui é igual, tá? Porque senão ele tende a zero. Beleza. Aí a gente continua. Aí ele foi para as letras, né? As letras A a D. Aí ele tenta fazer, olha, os produtos 1 e 3 na mesma máquina. Então, se o produto 1 for... Se, se a tarefa, né? Faz mais sentido ser tarefa. Se a tarefa 1 for executada na máquina 1, a 3 também tem que ser. Ou então, se a 3 for na 1, a 1 também tem que ser, né? A tarefa 1 também tem que ser na máquina 1. Então, tem essa lógica de ida e de volta, né? Aqui ele não diz se é a execução de uma tarefa só. Aqui tanto faz, é a 1 ou a 3. Então, é ida e volta. Então, aqui faz mais sentido ser a de igualdade, né? Só que a forma como ele escreveu, que eu já coloquei para ele lá, se a tarefa 1 for executada na máquina 1, significa que x1 é 1. Né? E se a soma dele com a tarefa 3 na máquina 1 for igual a 1, então, obrigatoriamente, a 3, o 1 vale 0. Então, o produto 1, a tarefa 1 está na máquina 1 e a tarefa 3 está na 2, obrigatoriamente, né? Porque aí aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Então, essa desigualdade aqui é de ativação exclusiva. Então, aqui, só uma delas vai ficar na mesma máquina. Só uma delas vai ficar numa dada máquina, e não as duas. Então, não pode... Né? Essa construção aqui não é permitida. Tá? Então, isso aqui não pode, porque aqui seria se os produtos 1 e 3... Deixa eu trocar para o texto. Os produtos 1 e 3 não estão... ficou tão pequeno. Não na mesma máquina. Apareceu. Então, não podem ser... Então, 1 e 3 não estão na mesma máquina. Né?
Aí sim, seria válido essa. Mas não é isso que ele está pedindo. Tá? Deixa eu botar uma setinha. Então, se não forem na mesma máquina, aí pode ser essa daqui. Tá? Agora, para ser na mesma máquina, aí teria que ser o C e somente C. Né? Então, se o 1 for na máquina 1, o 3 também tem que ser. E se o 3 for na 1, o 1 também tem que ser. É vice-versa. Né? Então, aqui faz sentido ser na igualdade, né? Como está lá no gabaritozinho. Né? Faz sentido. Por que aí? Porque aí, se o x1 for 1, o x3 também é 1 para dar zero. E, por consequência, pela construção anterior que a gente fez, na atribuição de tarefas às máquinas, por consequência, o x11, né, o x12 vai ser zero, e o x32 também vai ser zero, continua válido. Então, isso sim, né, vale na mesma máquina. Né? Cadê? Aí sim, na mesma máquina. Aí sim, na mesma máquina, aí agora está certo, na mesma máquina, na igualdade. Né? Aí, por que, que não é aquele maior ou igual ou menor ou igual? Porque são os dois casos ao mesmo tempo. Né? Se a, se a tarefa 1 for executada na máquina 1, obrigatoriamente a 3 tem que ser na máquina 1. E o contrário também. Se o 3 for executado na máquina 1, o 1 também tem que ser na máquina 1. Então é vice e versa. Então é C e somente C. A setinha não é só numa direção. Né? Não é o C então, né? É C e somente C. É ida e volta. Aí, ao invés de ser XA maior ou igual a XB, né? É os dois ao mesmo tempo, né? É XA maior ou igual a B, XA menor ou igual a XB. Que aí dá exatamente a igualdade. XA igual a XB. Tá? É, é, é por isso que tem essa característica. Até aqui, beleza? Maravilha. E o que mais? É, aí ele foi para a letra B, né? A letra B, a princípio, não tem erro, não, né? Alocação de tarefas. Alocação das tarefas 1 ou 4 junto a 2. Né? Então, a 2. Aí, deixa eu ver aqui só. Então, tanto faz, né? Se a 1 ou a 4, aí a gente testa aqui para a gente ver. Então, pode ser a 1 e a 4 pode não ser, né? Então, dá 1, dá meio, x2 maior ou igual a meio, o x2 é 0 ou 1, né? O x2 é maior ou igual a meio, ele é obrigatoriamente 1. Né? Então, foi ativado. Então, uma delas foi e levou a outra. O contrário também é válido, 0 ou 1 aqui. Então, não precisa testar o 0, 1, mas eu posso testar o 1, 1. Né? Ambas serem ativadas. Então, ambas serem ativadas, eu tenho 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2. Então, x2 maior ou igual a 1. x2 maior ou igual a 1, x2 é 0 ou 1, obriga o x2 a ser 1. Então, foi ativado na mesma máquina. Aí, o que mais? Só ficou faltando aqui
o caso contrário, né? O x22, o x12 e o x42. Só que eu tenho uma ressalva nesses problemas, porque assim, ele já está construído lá em cima, né? Então, a não ser que gere uma desigualdade inválida, é que a gente precisa testar se há necessidade de dois tipos, tá? Eu ia falar isso mais para a letra D, mas não, deixa eu ver se dá para fazer aqui, se ele ficar válido aqui. x2, x22 maior ou igual a x12 mais x42 sobre 2. Então vamos ver, no caso em que isso for verdadeiro, no caso em que todas elas forem produzidas na máquina 1, todas são zero, né? Então, 0 maior ou igual a 0 mais 0 sobre 2, 0. Então, 0 maior ou igual a 0, verdadeiro. Então, por enquanto, está válido, né? E o contrário, se uma delas for 1. Então, se uma delas for 1, o x22 vai ter que ser 0 aqui. Então, eu vou ter 0 mais 1 sobre 2, meio. É x22 maior ou igual a meio. Então, x22 está forçando a ser 1 aqui. Tá? Então, não pode. Tá? Então, não pode ser a mesma desigualdade. Tá? É por isso que entra aquela outra entidade lá na letra D, que ela não necessariamente pode ser escrita daquele jeito, tem outras maneiras. Só que aqui, olha comigo aqui de novo. Olha, aqui eu estou dizendo que está válido para o x21. Né? Só que eu ainda tenho que escrever para outra letra. Se eu escrever para outra letra do mesmo jeito que está aqui, eu posso acabar caindo num erro, né? Em que a ativação de uma delas vai levar a ativação num terceiro. Né? Peraí. Locação da tarefa 1 ou 4 junto a 2. O que tem que acontecer aqui é o que a gente chama de restrições disjuntivas. Tá? Então, eu só posso ter uma delas válida ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui a gente vai precisar ver se só uma delas dá conta, tá? Ou se eu vou precisar escrever a segunda com relação à primeira, só que uma restrição disjuntiva. Aí, antes da gente ir nisso, eu vou mostrar para vocês como que é aqui. Que é esse campo aqui. Restrições disjuntivas. E, olha, eu tenho duas desigualdades, tá? Que vão me ajudar na construção de uma situação em que eu preciso em que eu tenha, que eu tenha uma situação quando há algo de um dado tipo e eu tenho outra, né, quando tiver outra situação. Então, eu tenho duas possibilidades de algo acontecer, mas elas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, para modelar isso, eu preciso modelar as restrições como sendo disjuntivas. Então, quando eu ativar uma, a outra vai ser desativada. Então, por isso que a gente usa uma variável adicional aqui, né?
e que ela vai dizer, olha, quando ela vai ler 1, uma das restrições vai estar valendo e a outra não vai estar. Aí eu preciso escrever essas duas de uma forma em que a ativação de uma leva à desativação da outra, né? Então, talvez a gente precise fazer isso lá, né, nessa configuração. A diferença daqui para a letra B é que ele usou uma variável que aqui ele só usou uma sem índice, né? E lá ele usou com índice, parecido com essa aqui, né? YI. Então, lá ele quis dizer na letra E que a Y1 equivalia a X, a f de X ativa, Y1, e a Y2 valia quando a G estava ativa. Então, Y1 e Y2. Então, é o equivalente a colocar aqui, né? Olha, aqui é Y1 e aqui é Y2. Aí eu adiciono mais uma restrição. Eu digo que Y1 mais Y2 é igual a 1. Né? Eu só ativo uma delas por vez. Uma dessas restrições por vez. É isso que está lá na letra D. Tá? Que ficou faltando nessa aí. Na letra B, eu acho. Porque senão eu tenho o caso extremo do X2 ser ativado também na máquina 2 quando uma delas não for. Então, ou é um ou é outro. Tá? Só que aí a gente também pode ver se a construção do problema de designação já vai permitir isso. Tá? Aí a gente vai ver. Vamos ver junto aqui. Tá? Aí eu vou colocar lá em cima, para a gente testar. Então, é isso. Né? X21 maior ou igual a soma dividido por 2. Aí a gente vai ter que ver aqui. Ó. Peraí, travou. Aí a gente vai ter que ver por aqui. Né? Se dá para a gente escrever daquele jeito e só aquela restrição dá conta. Né? Então, olha, seria. Então, é peraí, aqui é tarefa e a máquina está depois, né? Então, tarefa primeiro, máquina depois. Então, é tarefa 2 na máquina 1, né? Maior ou igual a... lá era o que, gente? Era tarefa 1, era tarefa 1 e tarefa 4? Vocês lembram? Não. Tarefa 1, ela tinha que estar junto da tarefa 4. 1 ou a 4. 1 ou 4? Tinha que estar junto da tarefa 2. Então, 1,1 mais 4,1 dividido por 2. Aí a gente vai ter que ver agora se na construção dessa daqui se a gente não vai precisar construir a análoga, que é trocar onde tem 1 na direita aqui, trocar pelo 2. Vamos ver se ela já é suficiente. Né? Aí eu vou trocar de cor. Aí a gente vai ver pela construção das demais. Né? Então, vamos lá. Olha, se ambas forem 0, né, significa que 0 mais 0, 0, dividido por 2, 0, x21 maior ou igual a 0. Né? Então, ele não vai dar informação nenhuma para x21 e o x22 vai ter que ser ativado. Né? Porque na construção da outra, então, eu teria que ter a outra. Então, vamos tentar pelos casos possíveis, então, primeiro. Então, não dá para começar pelo 0, 0. Vamos fazer pelo 1, 1 primeiro. Então, 1 e 1 significa que eu coloquei a tarefa 1 na máquina 1 e a tarefa 4 na máquina 1. Por consequência, a máquina 2, a tarefa 2 também tem que ser na máquina 1. Então, vai ser 1 aqui. E por construção, a gente já viu que está dando certo. Não
precisa checar nesse ponto, né? Aí eu vou substituir aqui na R1 para ver se está fazendo sentido. Então, ó, o 2, 1 vale 1, o 2, 2 vale 0, né? Obrigatoriamente, beleza? E as demais também. Então, 4, 1 vai valer 1, o 1, 1 vai valer 1 e as outras valem 0. Obrigatoriamente, por causa desse grupo aqui, por causa da R1. Então, por enquanto, está fazendo sentido. Né? Aí agora eu vou substituir uma delas por 0. Né? Então, 1 e 0. 1 mais 0, 1, dividido por 2, meio. X21 maior ou igual a meio, x21 obrigatoriamente 1. Então, eu vou ter 1 aqui. Né? Aí, obrigatoriamente, x22 vai ser 0. Obrigatoriamente. E o x11 vai valer 1. O x21 vai valer obrigatoriamente 0. E o x41 vai valer 0. Então, obrigatoriamente, o x42 vai valer 1. Aí vale vice e versa, né? Então, eu não preciso dizer o x11 valendo 0 e o x41 valendo 1. Mas eu tenho que testar o caso de ser 0. Então, por enquanto, está fazendo sentido. Agora eu vou para o caso 0. Vamos ver se está fazendo sentido. Então, se x11 for 0, x41 for 0, eu tenho 0 mais 0, 0 dividido por 2, 0, x21 maior ou igual a 0. Então, x21 maior ou igual a 0. Então, ele não está me dizendo mais nada. Né? Então, tanto faz ele ser 0 ou 1. Então, ele não tá conseguindo prender ele não está conseguindo prender ainda o caso em que o x22 aparece aqui. Então, ficou faltando 1. Né? Ficou faltando o caso em que ambos são 0. Ou não? Não, perdão. Aqui, obrigatoriamente, o x11 vale 0. Né? Peraí. O x11 vale 0. Então, se o x11 vale 0, o x12 vale obrigatoriamente 1. O x41 vale 0. Aí, obrigatoriamente, o 42 vale 1. Só que o x21, ele não confirmou. Então, pode ser um ou outro. Né? Só que, nesse caso, quando ambas forem 0, e o x12 e o 42 forem 1, eu teria que ter obrigatoriamente o x22 valendo 1. Então, está faltando isso ainda. E não maior ou igual a 0, porque ele também pode ser 0. Né? Então, está faltando a gente ainda dizer esse outro caso. Ô, Israel, pode falar. Mas aí, deixa eu te perguntar, o enunciado ele está falando assim, se o produto 1 ou 4 for alocado à máquina 1, o produto 2 também deve ser. Então, ele não prende essa necessidade. Entende o que eu quero dizer? Ah, sim, perdão. Eu tô confundindo. Eu tô com a outra letra na cabeça, a letra A. Não, tá certo. Perdão, gente. Não, tá certo. Deixa eu ler lá de novo. É isso mesmo. Ah, então, nesse caso, não precisaria ou precisaria? Só precisaria de uma delas. Show. Beleza, obrigado. Eu tava na cabeça de ser ambos, né? Então, é, na mesma máquina. Não é na mesma máquina, é na máquina 2, né? Deixa eu ver aqui. Não. Não? Se o produto 1 ou 4 for alocado na máquina 1, o produto 2 também deve ser.
Não, então. Não, Quem está beleza. errado sou eu. Não, sou eu que estou errado. Ó, porque na letra A, que a gente estava vendo, eles falam na mesma máquina. Na mesma máquina. Então, eu tenho que fazer para os dois, na mesma máquina. Tá? No outro, ó, deixa eu colocar o enunciado, que eu acabei não olhando lá direito, acabei caindo nesse erro, que era da mesma coisa, né? Que era a mesma coisa da letra A. Ó, vou colocar lá. Aqui, ó. Na letra A, ele fala 1 e 3 alocados na mesma máquina. Na letra B, ele fala, se o produto 1 ou 4 for alocado na máquina 1, e não na mesma máquina. Eu estava na cabeça de que se um ou outro estivesse em uma máquina, a letra 2 também deveria estar naquela máquina. Não. Até porque, pelo que eu estava tentando construir ali, talvez fosse até impossível construir essa restrição, tá? Ou a escolha exclusiva, ou as restrições disjuntivas conseguiriam fazer, mas estava ficando mais complicado do que o exercício da lista parecia ser. Então, não, eu errei, não é alocado a mesma máquina, é alocado a máquina 1. Se é a máquina 1, é só uma restrição, é só a restrição referente à máquina 1. Tá? Entenderam por quê? Não é um e é o outro. Eu confundi. Eu achei que estava. Quando eu li na letra A, eu achei que na letra B estava igual, né? Mas não está. Então não é na mesma máquina. É a máquina 1. Então, se um tiver na máquina 1, o 2 também tem que estar na máquina 1. Tá? Na máquina 1. E não fala nada da máquina 2. Tá? Então, só aquela primeira é necessária para a gente. E ela dá conta. Tá? Vamos lá. Eu que não li o texto lá e estava achando que estava escrito a mesma máquina. Né? É porque pelo que eu li aqui, eu li a alocação das tarefas 1 ou 4 junto a 2. Aí quando eu li isso, eu achei que eles tinham que estar na mesma máquina. Né? Então, olha, a alocação das tarefas 1 ou 4, né? Não importa qual máquina, junto à tarefa 2. Só que não é isso, a alocação da tarefa 1 ou 4 na máquina 1, aí a tarefa 2 tem que ser nessa máquina, nessa máquina 1, tá? Então, um ou outro. A tarefa 1 ou a tarefa 4, se uma delas estiver na máquina 1, por consequência, a 2 também está na máquina 1, tá? Então, foi esse texto que ficou faltando aqui, eu tomei como base ele, acabei fazendo confusão, tá? Então, na máquina 1, então tá certo, tá? Então, essa restrição tá certinha aqui. Não precisa da outra, só essa da conta. Aí, que mais? Vamos ver. É 5. A alocação da tarefa 5 diferente da tarefa 2. Aí deixa eu ler lá para ver se não vou fazer confusão de novo. Ele fala, se o produto 5 for alocado a uma dada máquina, o produto 2 não deve ser. Aí sim, aqui ele está falando que depende de uma máquina. Né? Então, na máquina que eu tiver, aí ele vai ter que se adequar. Então, aqui eu vou precisar de duas restrições, né? Quando na outra não precisava. E a gente acabou se embananando ali. Então, aqui, a tarefa 5 e a tarefa 2 só não precisam estar na mesma máquina. Tá? E
eu acho que no gabarito, eu acho que naquele gabarito, eu acho que está errado. Eu acho que está como igualdade. Sim, errado, não tá, mas ele não garante uma possibilidade de nenhuma tarefa, tá? Cai naquela lógica que, que eu falei para vocês lá em cima, né? De eu não ter uma execução. Mas como está nas notas de aula essa configuração aqui, né? É quando ele dá essas duas possibilidades de ativação exclusiva, ele trabalha como menor ou igual, como está a do Israel, aí pode usar a de lá, tá? O trabalho na igualdade, ele é mais intuitivo. Então, olha, se tiver numa máquina, não pode estar na outra, eu escrevo, na igualdade. Só que aí, se porventura, no enunciado diferente, disser que pode não haver produção ou pode não haver execução de uma dada tarefa, aí eu estou no caso em que ambas são zero. Aí, se eu estiver trabalhando na igualdade, aí eu não posso ter o caso em que essas duas tarefas sequer foram ativadas, entendeu? O 0, 0. Então, se eu estiver na igualdade, aí na igualdade é falso. Aí eu não posso, aí com essa restrição, né, restrita na igualdade, aí eu não consigo abarcar todos os casos. O que eu estou querendo dizer é isso, tá? Aí, por que o menor ou igual aqui se encaixa para todos os casos, mesmo eu tendo falado para vocês que existe a possibilidade do modelo jogar todo mundo para zero, né? Eu poderia vir essa pergunta, olha, você acabou de falar lá na R1 que se eu trabalhar com menor ou igual no problema de minimização, ele vai tentar jogar todo mundo para zero. E vai, né? E vai, de fato vai. Só que na R1 você garantiu que a soma nessa direção aqui, você garantiu lá na R1 que a soma nessa direção é exatamente 1. Né? É exatamente 1. E essa soma aqui também é exatamente 1. Então, mesmo que ele tente uma dessas sendo zero, vamos supor, ele tentou essa daqui sendo zero. Aí, obrigatoriamente, esse carinha aqui vai ter que ser 1, porque a soma dá 1. Né? E esse carinha sendo obrigatoriamente 1, ele obriga esse daqui a ser 0. Né? E esse daqui sendo 0, na igualdade aqui de baixo, obriga o carinha de cima a ser 1. Né? Então, ele não infringe nenhuma das regras que a gente setou no começo. Né? Mesmo trabalhando na desigualdade do tipo menor ou igual. Tá? Só que aqui é o que eu estou dizendo para vocês. Ele não falha para o que a gente está fazendo aqui. É como está nas notas de aula, tá? Certinho como está assim. Mas para esse problema em particular, não está errado escrever o x51 mais x21 exatamente 1. Não é errado, tá? Não é. Só seria se o problema dissesse que existe a possibilidade de eu deixar tarefas para trás, de eu deixar tarefas que não serão executadas. Né? Pode não haver execução de tarefas. Aí, se for isso, aí na igualdade ele pode falhar. Em algum momento ele pode falhar. Tá? Então, o menor ou igual, ele se adequa melhor aqui. Tá? E aí, lá no gabarito está como igual, porque aquele gabarito foi feito por alunos, a gente só revisou por alto, mas eu prefiro deixar essas tentativas, mesmo ou, ou com resposta que pode ser alterada,
né? Ou que existe uma possibilidade de resposta diferente, porque eu acabo mostrando para vocês que não existe resposta única, tá? Aqui, por exemplo, essas duas são permitidas. Você pode trabalhar na igualdade ou na desigualdade menor ou igual aqui. Aqui tanto faz, né? Porque não há erro, mesmo trabalhando com ele sendo menor ou igual aqui. Porque a construção da tua R1 garante que elas vão permanecer válidas, tá? A ativação de uma vai levar à desativação da outra. Ô, Israel, pode falar. Mas aí, por exemplo, se na R1 eu tivesse colocado menor ou igual, aí nesse caso aí eu teria que ter definido o igual para garantir que uma delas seria ativada. Seria isso? Mas aí você já estaria cometendo erro na R1 porque todas elas vão a zero. Né? Ah, entendi. A não ser essas daqui. Aí na R5 você só ia garantir que as tarefas 5 e 2 poderiam ser executadas nesse modelo, né? Porque aí sim você está obrigando que uma delas seja, né, executada, ou a 5, ou a 5 ou a 2, né, numa mesma máquina. Então, a 5 vai ser feita ou numa máquina ou na outra, e a 2, né, vice-versa, numa outra ou numa. Então, você só teria ativação, você só teria execução das tarefas 5 e 2. Então, as demais não iam ser feitas, porque o teu modelo ia jogar para o zero, né? Mas aí essas daqui forçariam. Aí a gente precisaria ver se as demais também iriam garantir isso, né? Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente construiu a tarefa por partes. Então, a construção daquela R1 e R2 sua, sem as letras A, B, C e D, se você trabalhar na desigualdade lá em cima, ele vai a zero. Aí não faz sentido nenhum, tá? Agora, com as letras A, B, C e D, aí pode fazer sentido sim, tá? Aí a gente só precisa avaliar, né? Então, por exemplo, aqui, será que a tua R4 forçaria uma ativação? Aí eu posso ver, ele pode tentar todo mundo ir a zero aqui? Pode. Então, aqui não necessariamente eu teria tarefas sendo executadas, eu teria as tarefas 1, 2 e 4. Eu poderia ir a zero. Né? Seria zero maior ou igual a zero aqui. Vamos ver na outra. As outras. As outras está na igualdade, a soma é zero. Então, a subtração, né? Não deixa de ser uma soma. É zero. Então, ele poderia jogar para zero também. Então, assim, me parece que no fim das contas, só as tarefas 2 e 5 seriam executadas nessa configuração, né? Se aqui em cima a gente estivesse trabalhando com a desigualdade, né? Menor ou igual. Mas aí, para quem quiser ter certeza disso, quando a gente disponibilizar o software, aí vocês podem testar ou no próprio Excel, né? Como são tarefas simples, eu acho que o solver não vai implicar, não. Tá? Ele tem um resolvedor próprio que não é branching bound, tá? Nem branching cut, nem pontos interiores. Ele resolve como um LP, né? E tem uma heurística própria para resolver. Então, por isso que a gente não recomenda solver nessa disciplina. Tá? Mas esse, como é mais simplesinho, dá para fazer lá. Aí testa se ele vai permanecer válido, se vai acontecer isso que eu estou falando, né? Aí vocês confirmem para mim depois. Mas o ideal é trabalhar na igualdade na R1 e aqui fica mais flexível. Né? Aí aqui você pode fazer os dois. Mas vamos ver, o que mais?
na R6. Aí na R6 a alocação entre 1, 2 e 4, né? Aí deixa eu ler lá para ver se está falando isso certinho, para a gente não errar de novo. Lá ele fala, dentre os produtos 1, 2 e 4, pelo menos 2 devem ser alocados à mesma máquina. Aí sim cai no que eu estava falando, né? A mesma máquina. Então, eu vou precisar fazer para caso ocorra na máquina 1 e caso ocorra na máquina caso ocorra na máquina 2. Então, eu vou precisar primeiro visualizar qual situação que é, né? Aí eu tenho que fazer eles tomados 3-3, né? As tarefas 1, 2 e 4, tentar colocar eles numa situação das letras que envolvam a implicação entre variáveis e escrever duas delas, né? Por isso que eu coloquei lá para o Israel que ele não pode colocar todas elas juntas assim. Tá? Primeiro tarefas 1, 2 e 4 na máquina 1, né? E depois tarefas 1, 2 e 4 na máquina 2. Então são tomados 2-2. Tá? São tomados 3-3 em cada possibilidade. Primeiro na máquina 1, depois na máquina 2. Aí para ficar mais fácil, vamos ver lá no gabarito. Compartilhar com vocês. E aí cai naquilo que eu estava falando para vocês das restrições disjuntivas, né? Aqui, ó. Cadê? Passei. Aqui. Então, ele primeiro constrói, né, qual tipo que eu tô, né? Qual letra que eu tô. Aí aqui eu acho que é a letra G, né? Deixa eu conferir lá. Não lembro se é a G. Acho que aí é sim. Vou confirmar para você. Então, se um ou outro implica na de um terceiro, ou são três? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar para o texto lá, só para confirmar. Aula 3, aula 2. Entre os produtos 1, 2 e 4, pelo menos 2 devem ser alocados à mesma máquina. Na verdade, caiu na generalização, né? Caiu na letra... fugiu aqui. Caiu na generalização. Na letra I. Né? Na letra J, perdão. A J. Eu parar de compartilhar, vou mostrar para vocês aqui. Curso PowerPoint. Então, caiu na J aqui, né? Caiu na generalização. Então, ó, quando eu tenho um grupo de n mais uma variáveis, né, pode-se enunciá-la da seguinte forma. Se ao menos m dentre as n variáveis
estiverem ativas, então a x1 também está ativa, né? Então caiu aqui. Aí para facilitar, como eu tenho lá, eu tenho quantas aqui? 1, 2 e 4, né? Eu coloquei como se fossem duas e três variáveis. Aí aqui ele tomou como base o x1, aí aqui eu tenho 3, contando com o x1 eu tenho 2, então aqui eu vou poder substituir, né? Então eu vou ter a soma deles, então vamos supor que seja, aqui é quem? 1, 2 e 4, então vamos supor que seja x1, então é x1 aqui maior ou igual a x2 mais x4, menos o m daqui. Quem que é o m? M menor que n. Então são 2 menos 1 aqui. 2 entre 3. Então é 3 menos 2 menos 1. Não, é 3 menos 2 menos 1. Então menos 2. Então divide por 2. Então vai dar x1 maior ou igual a x2 mais x4 menos 1 sobre 2. Aí ele tentou fazer algo parecido nesse gabarito. Né? Deixa eu ver se está certo. Então, x1, em vez disso, compartilhar essa. Aí ele tentou fazer x1, x1, 2, x1, 4, menos 1 sobre 2. Aí o que precisou fazer aqui? A gente acabou colocando mais uma variável, né? Porque para a coisa fazer sentido, eu preciso que a ativação, né, essa ativação aqui seja válida. Então, ao invés da gente fazer com 2, eu tenho que fazer com 3 lá. Né? Então, para a variável y1 ser ativada, ser igual a 1, significa que eu preciso, eu acho que de duas ou mais dessas aqui, né? x11, x21 e x41. A gente vai ter que voltar lá para ver isso. Né? Para essa aqui. Então, o x1 vai fazer o papel do y1. Né? O x1 vai fazer o papel do y1. Então, agora eu tenho m menor que n. Então, ao menos 2. Quem que é o n aqui? Eu tenho x1, x2, x3, x1, x2, x4. Então, eu tenho 3. Então, 2 de 3. Né? Será que está certo? Lá, vamos ver. Então, dentre as n, o n é 4, né? O m é 2. Deixa eu ver se está certo lá. Pelo menos 2 devem ser alocados à mesma máquina. Na verdade, não é 4, não, são 3. Então, eu tenho 3 variáveis dentre 2. Então, 2. Então, pelo menos 2 têm que ser ativadas. Né? Aí vai levar à ativação da minha variável y1.
Então, eu tenho n vale 3, m vale 2. Né? Então, eu tenho aqui 2 menos 1, então vai ficar menos 1 aqui. Vou ter n3 menos o m menos 1, 2 menos 1, 1. E o n3 menos 1, 2. Então, agora sim. Deixa eu colocar lá no... Deixa eu colocar na tela para vocês aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Eu estou falando, vai ficar mais difícil eu falando para entender. Aqui, vamos voltar aqui. Então, a gente está tentando construir lá, né? Com base no problema que a gente tem. Então, ele fala, ó, a condição I para um grupo de N mais uma variável binária xi, I vai de 1 até N menos 1, pode-se enunciá-la da seguinte forma. Se ao menos M dentre as N variáveis, x2, x3, xn mais 1 estiverem ativas, então x1 valerá 1. Só que lá eu preciso de uma ativação da variável y1, né, que vai dizer se ele vai estar ativo ou não naquela máquina, né, na máquina 1. Então, o x1 aqui está fazendo o papel do y1 lá, né, e esse somatório está fazendo o papel do x11 mais o x21 mais o x41. Eu acho que era isso lá, né? E dentre essas, eu excluo o y1 e dentre as que podem ser ativadas, né, o x11, x21 e x41, dentre essas três, então, olha, dentre as três, né, dentre as três, então n é igual a 3, então, dentre as três que eu tenho, pelo menos duas são ativadas, que é o que ele falou. Então, pelo menos duas das três leva a ativação numa mesma máquina. Então, pelo menos duas dentre as três, x11, x21 e x41, leva a ativação naquela máquina, que é o y1 igual a 1. Tá? Estão conseguindo acompanhar agora? Confirmem para mim, por favor. Porque essa parte é confusa. Já botou que sim. Tá todo mundo na mesma página. Vamos lá. Aí agora eu vou tentar escrever o restante da generalização, né? Então, olha, então ficaria y1 maior ou igual ao somatório, né? x11 mais x21 mais x41. Aí eu continuo, menos m menos 1. Quem que é o m? 2 menos 1, 1. Então fica menos 1. Então, menos 1 dividido por n. Quem que é n? N é 3, m é 2. 2 menos 1, 1. Então, fica 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar o 2 aqui. Aí, agora, a gente tem a restrição que define a escolha, né? A escolha de se executar tarefas na máquina 1 quando ao menos duas dessas três forem ativadas na máquina 1. Né? Aí, o y1 vai valer 1 aqui. Né? Só que eu também tenho o caso de ser ativado na máquina 2. Aí na máquina 2 é só substituir. Né? É só trocar os índices. Então vai ser y2 maior ou igual a x 1,
2 mais x22 mais x42 menos 1 sobre 2. Só que eu não posso ter as duas funcionando ao mesmo tempo, né? Quando eu tiver uma, quando eu tiver uma e eu tiver, na verdade, naquele caso em que eu estava testando com vocês antes, colocar todas zero, eu posso cair aqui numa possibilidade dele ser 0 ou 1, né? Que não pode, tem que ser ou 0 ou 1. Ele tem que forçar a ser 0 ou ser 1. Para fazer isso, a gente trata como disjuntiva, né? Então, eu preciso desativar uma delas. Então, desativar uma delas, como eu já estou trabalhando com essa variável adicional, aí significa dizer que a soma delas, né, y1 mais y2, só pode ser 1. Mas y2 tem que ser 1. Aí eu faço, olha, isso só vai ser possível, né, para um caso delas. Senão, tudo isso daqui de um dos lados vai ter que ser menor ou igual a zero. Aí, se não for, ele vai sempre tentar forçar todo mundo que está do lado direito para ser zero, né? Mas aí, nos casos em que isso não aconteça, muito provavelmente esse lado direito ele vai dar negativo, né? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu ativei todo mundo aqui. Se vale 1, se vale 1 e se vale 1. Aí, por construção lá na outra, todas as outras também vão ser zero, né? Porque eu já defini a priori que é em um ou em outro, né? Então, vai ser zero. Se for zero, esse valor vai dar menos meio aqui, né? Então, vai dar menos meio. E o y2 ele não pode ser 1 se não houver ativação. Então, esse y2 ele jamais vai poder ser 1 aqui. Então, por isso que não daria para colocar o valor de 1 aqui, né, nos dois casos. Porque quando eu tiver quando eu tiver um dos casos, ou em cima ou embaixo, o outro vai dar negativo. Então, não pode ser 1 aqui. Por isso que a gente troca pelo y1 pelo y2. Então, por isso, tá? Por isso que não pode ser 1. A gente trocou pelas variáveis. E as variáveis nem sempre vão poder ser esses valores, né? Então, toda vez que um deles for ativado, o outro não vai ser. Aí eu não preciso determinar se ele vai ser ativado ou não por causa dessa restrição aqui. Então, se um foi ativado, né, eu tive a ativação do x11, x21, x41, o y1 já vai valer 1. Então, quando o y1 valer 1, o y1 daqui vai valer 1 e vai forçar o y2 a ser 0. Então, eu não vou ter escolha para o y2. O y2 já vai ser 0, ele vai ficar aqui como 0. E a desigualdade vai permanecer válida, né? Menos meio menor ou igual a zero. Aí permanece tudo válido, o modelo continua valendo, continua dando como viável. Então, por isso que a gente põe essa restrição disjuntiva lá. Só que aqui a gente precisou adaptar com base na generalização. Tá? Esse, de fato, é um pouquinho mais complicado. Tá? Não é o tipo de coisa que vai cair em prova, tá? Nunca caiu, mas serve como exercício para ver como que a coisa pode dificultar. E tem uma generalização para isso. Tá? Eu confesso que acho que nem nas ADs caiu algo parecido assim. Né? Mas se tivesse nas ADs, dava para a gente conversar e chegar nesse consenso aqui, né? Já que existe essa generalização. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Aí a gente viu essa número
toda, tá? Eu não queria encerrar sem a gente ver a outra tentativa do Israel. Então, antes da gente terminar na letra D aqui, alguém tem alguma pergunta? Vocês conseguiram entender por que a letra D ficou assim? Ficou claro agora? Preciso da resposta de vocês. Ficou? Maravilha, então. Aí, antes da gente encerrar, eu quero ver a outra tentativa do Israel rapidinho, porque não tem tanta coisa incorreta, não tem pouca coisa incorreta, para ser honesta. Eu só queria verbalizar aqui para deixar em vídeo, tá? Porque tem coisa que é importante que passa despercebida. Eu salvar aqui, esse é o 2 e 3, né? Israel, lista 1, exercício 2 e 3. Que aí fica salvo para todo mundo? Vamos ver. Aqui, Israel. Então, o Israel tentou fazer a número 2 e a número 3. Tá? A princípio não tem erros na número 2, mas cabe uma ressalva na número 2, porque ele fala lá em lotes. Tá? Ele fala em lotes lá naquela número 2, mas não é bem lote, né? Que a gente pode tratar como lote, mas aí lote podia ser, olha, eu estou trabalhando a minha produção em lotes de 20 ou em lotes de 50. Não é bem isso que o enunciado quis dizer ali, não, tá? Então, a interpretação correta é como ele fez aqui, se há produção, existe uma produção mínima, tá? Então, é uma produção mínima. Então, se há produção, ele não consegue produzir menos de 20, por exemplo, tá? No 1 aqui. Ele não pode produzir menos de 20 e não pode passar de 50 para o item 1. E para o 2 não pode passar de 40 e ele produz pelo menos 10. E no 3 ele começa de 15 e não pode passar de 30, tá? Então, não é bem lote. Tá? Se fosse lote você poderia trabalhar com a variável inteira, né? Eu tenho produção em lotes de 20. Então, são valores fechados. Né? Então, olha, eu posso produzir 0 lotes de 20, não produzir nada, ou posso produzir 1 lote de 20, ou 2 lotes de 20, ou 100 lotes de 20. Então, é uma variável inteira, número de lotes. Né? Quantidades de lotes, de tamanho tanto. Né? Aí eu podia ter o valor que indica o tamanho daquele lote como parâmetro. Mas não é isso que está lá. Tá? Às vezes gera dúvida, tem alguns alunos que fazem como lote, aí a gente corrige aqui, mas não é isso. A palavra certa então seria quantidade mínima e máxima? Tá? Se adequa mais como quantidade mínima e máxima, como você fez aqui. É exatamente isso. Tá? E, por fim, a questão 3, que não tem erro necessariamente, tá? Só esses ajustes aqui, ó. Eu coloquei lá em texto para você. Os ajustes são, aqui teve confusão entre valor, né? Valores para os índices e notação de conjunto. Tá? Aqui, se você for trabalhar com os valores, né, em que o índice I pode assumir, aí você tem que tirar essas chaves, porque chaves é a notação de conjunto. Então, é I igual a 1, 2 e 3. Tá? E J igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então,
não usa notação de conjunto quando você estiver usando o índicezinho, Jzinho. Tá? Essa notação só é válida para conjunto, quando for conjunto. Aí aqui pode, isão. O isão, conjunto, isão, tem esses elementos. Tá? 1, 2 e 3. E o Jzão tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E desses elementos, eu tenho um índice que extrai informação desse conjunto. Tá? E a informação que ele extrai pode ser por conjunto, izinho pertence a isão, ou então os valores absolutos que ele pode assumir. 1, 2, 3. Tá? Então, só vai usar chaves quando indicar conjunto. Tá? Se for izinho, o izinho não é conjunto, ele é operador auxiliar. Tá? Então, ou você diz que ele pertence ao conjunto isão, então cada elemento, cada valor de izinho é um elemento de isão, tá? É um valor que está dentro de isão, ele pertence ao isão, ou você diz os valores necessariamente já, 1, 2 e 3, tá? Só para não misturar. E a outra coisa, o que estava faltando? Era da resposta da letra B. Ah, não, aqui. Aqui você precisa dizer quem é izinho e quem é isão. Tem que dizer. Aqui, já que você fez essa pequena generalização, aí você tem que dizer izinho pertence a isão, jzinho pertence a jzão. Jzinho pertence a jzão aqui, tá? Tem que colocar isso, senão ele está incompleto. Ou, né, aqui, j igual a 1, acho que vai até 5 aqui, né? Ou de 1 até 5. Ou um ou outro, mas tem que aparecer aqui, tá? E na letra B aqui, não é isso, tá? Não é porque x e j assumem valor inteiro, tá? Até porque o x e j ele é binário, então é 0 ou 1. Tá? Apesar de ser inteiro, ele é uma decisão, né? É uma escolha binária, é um conjunto discreto, né? O 0, 1, mas não é por isso que o resultado é sempre inteiro, tá? Ele é inteiro por causa da configuração, né? A configuração matricial do problema, tá? Então, se a configuração matricial, se eu tiver uma matriz que multiplica as variáveis de decisão, ax igual a b, tá? Se eu tiver uma matriz A zona que multiplica essas variáveis x, pode ter somatório, não importa. Se ele tiver valores inteiros e o termo independente B também ter valores inteiros, isso pode ser verdade, tá? A resposta de x também vai ser, ela pode ser inteira, né? Se o A for inteiro e o B for inteiro. Mas só o A ser inteiro não garante isso, tá? O que garante o x ser inteiro é a característica de A que a gente chama de unimodular, tá? O determinante de A é... Peraí. Ai, meu Deus, me fugiu agora. O determinante de A... Peraí. Qual é o valor do determinante de A? Eu estou fazendo confusão. Peraí. Deixa eu confirmar aqui com vocês.
Aqui não é necessariamente o determinante de A, não. É o determinante das submatrizes quadradas de A. Então não é A aqui, é a linha. Né? Então, o determinante das submatrizes de A vão ser mais ou menos 1. Tá? Aí o que pode facilitar isso para a gente? Se os valores de A, né? Se os valores de A são, né? Aí a gente pode substituir para cada valorzinho. Né? A e J de Azinho, ele for uma matriz de menos uns, zeros e uns, e o determinante das submatrizes. Aí a gente vai fazendo, né? Primeiro cada matriz quadrada, né? Que é resultante delas, e aí depois as de 2 por 2, a de 3 por 3, quantas derem, a de 4 por 4, quantas derem, até a cardinalidade dessa matriz. Se todos esses determinantes forem, né, mais ou menos 1, aí a gente chama de unimodular, né, totalmente unimodular. Aí garante que o x, que não é o x, é o A aqui, garante que o x seja inteiro, tá? Mas aí é uma discussão aqui que vem mais à frente, mas a pergunta está ali. O que é importante saber pelo menos nesse momento, que a gente não tem essas informações sobre determinante nem os valores dela. O B precisa ser necessariamente inteiro, tá? Então, o B seria inteiro. E a matriz A ser uma matriz composta de zeros, uns e menos uns, tá? Então, não é só o A ser inteiro, né? E o X ser inteiro. É uma combinação de matrizes compostas de 0, uns e menos uns. Os termos independentes também serem inteiros, não serem fracionários. Aí a gente pode garantir que o valor de x e j está nos extremos, né? Se ele for relaxado, né? Mesmo que eu relaxe, existe essa garantia do x e j, ó, x e j, a gente declarou como sendo pertencente a 0 e 1. Né? Aí eu posso relaxar. Ele está perguntando isso. Olha, eu posso relaxar essa integralidade, né? Essa decisão de estar no 0 ou no 1, e ele continua me garantindo que essa resposta vai ser 0 ou 1, ou seja, eu estou relaxando para x e j pertencente aos valores inteiros entre 0 e 1, né? Fechado em 0, fechado em 1. Ele só garante se a resposta é essa, né? Se a matriz A for totalmente unimodular. Aí tem essas características, né? O determinante das submatrizes serem mais ou menos uns, e a configuração da matriz zona A ser de menos 1, 0 e 1. Né? Aí dá para garantir isso. Tá? Mas isso a gente só ia ver para frente. Não precisa se ater muito isso agora, é só uma característica para vocês testarem. Né? Se fossem resolver em algum software, vocês iam ver que poderia relaxar e não ia ter problema nenhum. A resposta continuaria sendo ou 0 ou 1, que não ia ter problema. Mas como você tentou aqui, aí vale o adendo do porquê que é isso. Tá? Mas isso nem cai em prova, não. São raras as vezes que o professor Romeu coloca pergunta teórica, e são mais simples que essas. Tá? Então, não precisa se ater muito, não. Então, ok? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, já que surgiu essas dúvidas lá do Israel. Aí fica conversado em vídeo aqui, né? Para quem não conseguiu entender tudo que eu coloquei lá.
vocês preferem em vídeo mesmo, né? Aí, por fim, sobre as ADs, né? Ainda não está pronto, eu acredito que sai até o final da semana. Mas aí a gente repõe tempo, tá? Eu só preciso saber que o professor meu tinha planejado para 2 semanas, né? Ele colocou dia 21, acho que a entrega era dia 9. Né? Então vocês teriam aí uma semana cheia, 2 semanas cheias e alguns dias, né? Então, eu só preciso saber se ele tinha planejado para 3 semanas, tá? Ou para 2 semanas. Se estiver em 2 semanas, a gente repõe só os dias que atrasou mesmo, né? Então, que já está em... o dia 21 era até 23h59 de 21, então já está em atraso 1, 2, 3, 4 dias. Então, a gente vai repor esses dias, eu acredito que até sexta ou sábado deva sair, né? Estava dia 9, então. Então, até sexta ou sábado a gente vai repor esses dias faltando, né? Então, vai ser do dia 9 mais a quantidade de dias que tiverem faltando, né? Se for para 2 semanas. Aí ninguém vai ser prejudicado em nada. A gente acaba ganhando uma terça-feira, né? Porque se fosse para o dia 9, a gente já não ia ter tutoria no carnaval, né? De vídeo, que é feriado. A gente vai passar a ter dia 11. Então, dá para a gente conversar dia 11 de alguma coisa. Não fica só pelos fóruns, né? Então, talvez a gente ganhe... É certeza da gente ganhar o dia 11 e talvez ganhe o dia 18, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí talvez a gente ganhe ainda o dia 18 se sair lá para sexta-feira. Aí vocês ganham 2 tutorias em vídeo para a gente conversar ainda. Eu acho que é mais positivo, né, que negativo atrasar nesse momento e fica um pouco depois das outras ADs, né? Mas aí o ideal é não parar de estudar para não acumular. Eu posso ver até com ele se já libera a aula 4, né, para não ficar muito em cima, para não ter que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu vejo se libera já Branch Inbound para vocês. Mas vai ser mais positivo, tá? Então, por hoje é só. Deixa eu agradecer quem participou aí, né? Agradecer as dúvidas do Israel, que deu para a gente conversar aqui, tirar as dúvidas dos colegas que geralmente tem também, né? Mas ficam com vergonha de participar. Qualquer dúvida, fala comigo, né? Pela plataforma, pela sala de tutoria ou por mensagem privada. E a gente se vê agora só hoje. Peraí. 25. A gente se vê agora só dia 11, tá? E a gente, enquanto isso, vai se falando pela plataforma. Tá bom? Uma boa noite a todos, boa semana, bom descanso.